Índice Corresp ou PROC-X, qual que é a vantagem e a desvantagem de cada uma delas? Isso que veremos aqui na aula de hoje, beleza? Então, roda a vinheta aí. Muito bem, galera, qual função nós vamos utilizar aqui agora, né? Se é o índice Corresp ou o PROC-X, qual que é a vantagem e desvantagem, né? Então, dessas funções matriciais, tá? Temos a função PROC-V também, que é a mais conhecida e a mais antiga, mas hoje nós vamos focar nessas duas aqui, beleza? Então, o que é uma função matricial? É quando, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma tabela A aqui, certo? Data do pedido, categoria, código do cliente, valor. E eu tenho aqui uma coluna em branco, que é o número da conta barra e-mail. E na tabela B, eu tenho uma tabela um pouco mais completa. Eu tenho o nome, eu tenho o sobrenome do cliente, eu tenho o ID também desse cliente. E eu tenho esse número da conta e-mail aqui. Reparem que na tabela B, nós temos aqui, ó, dizendo quase 20 mil linhas de informações, tá? E eu preciso preencher o número da conta aqui. Se eu não sei função matricial aqui, né, no manualzão no Excel, como que eu faço? Eu teria que pegar esse código do cliente aqui da tabela A, por exemplo aqui, ó, 5402 aqui desse cliente. E lá na tabela B, procurar onde está o 5402, no meio daquelas quase 20 mil linhas, para então copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do número da conta ou e-mail lá, beleza? Então isso demora muito tempo e não é viável, por isso que serve a nossa função. Então vamos na utilização aqui, galera, ó. Eu vou colocar o igual aqui, vou chamar a fórmula índice, tá? Antes de eu chamar a fórmula índice, a fórmula índice e Corresp, essa função, é um composto de duas funções diferentes. O índice é uma função, o Corresp é outra. Aí o Excel foi lá e juntou essas duas funções, né, de uma forma paliativa, para ter essa mesma ação que tem a PROC-X, que tem a PROC-V, tá? Então é uma função muito legal, né? Ela veio depois do PROC-V, tá? Depois veio a índice Corresp, aí agora a mais atualizada é o PROC-X, e a gente vai ver, apesar de muita gente defender o PROC-X, que é muito legal, é muito prático de usar, mas tem algumas situações que o PROC-X não é tão legal utilizar, e é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou chamar aqui a fórmula índice, não esquece do acento agudo ali no i, senão não vai aparecer. E galera, assim, os nossos alunos eles têm uma dificuldade às vezes de aprender essa função índice Corresp. O que criamos aqui? Nós criamos um passo a passo para você aprender essa função do jeito mais rápido, mais fácil, tá? Eu até coloquei aqui, ó, uma caixinha de texto, deixa eu subir ela aqui para vocês enxergarem, tá? E a gente vai seguir passo a passo aqui essa dica, e eu quero que vocês acompanhem comigo em casa, tá? Ó, igual a índice, eu vou lá dar 2 cliques. Então lá, dica número 1, chamar a fórmula índice, já fizemos. Dica número 2, selecionar a coluna que queremos trazer de informação. Aí vamos fazer o seguinte, que coluna é essa? Nós estamos preenchendo aqui uma coluna de número da conta e-mail, que está em branco. Então eu tenho que ir lá na tabela B, pegar a coluna que já tem essa informação e trazer para lá. Então no caso aqui é a nossa coluna K. Eu vou lá na coluna K, seleciono ela lá, beleza? Ponto e vírgula. Dica número 3, chamar a fórmula Corresp. Então vamos lá chamar a função Corresp. Chamei ela aqui, dou 2 cliques em cima dela para acionar. E agora sim, dica número 4, né, que é o valor procurado aqui, ó. Selecionar a célula que contém informação em comum entre as duas tabelas. É assim, galera, né? Toda função matricial funciona desse jeito. Eu tenho duas tabelas e quero trazer uma informação de uma tabela para outra, tá? Qual que é o pré-requisito de eu conseguir fazer isso? É eu ter pelo menos uma única informação em comum entre essas duas tabelas para criar uma ponte de ligação, para criar um elo de ligação lá. Nesse nosso caso aqui, esse elo de ligação, essa informação em comum é o código do cliente, que eu tenho tanto na tabela A como na tabela B. Esse vai ser a ponte criada entre essas duas tabelas para jogar uma informação de um lado para o outro. Então na dica 4 fala o seguinte, selecionar a célula que contém informação em comum entre as duas tabelas. Então no caso é essa célula aqui do código do cliente, que é a célula D6. Beleza? Vou dar um ponto e vírgula. Dica número 5, selecionar a coluna da tabela, entre parênteses, né, da diferente que estamos digitando na fórmula, ou seja, na tabela B, onde se encontram as informações em comum. Então eu vou lá na tabela B e vou selecionar a coluna onde está o código do cliente, que é a informação em comum entre as duas tabelas aí, que é a coluna J, beleza? Ponto e vírgula. No final tem uma pergunta aqui, 6, então a dica é sempre colocar como correspondência exata, isso que eu indico para vocês, tá? Coloca lá a correspondência exata, dá 2 cliques, fecha um parênteses relacionado à fórmula Corresp, fecha outro relacionado a índice e dá um Enter aqui, ó. Eu vou jogar aqui a caixinha de texto um pouquinho mais para baixo, para
passarmos essa função, ó, dar um duplo clique, passa para lá já. Então automaticamente eu já tenho todos os números da conta e-mail daqui, e eu não precisei ficar procurando as 20 mil linhas ali uma por uma. Então aqui a gente economiza um baita de um tempo, beleza? Qual que é o problema do índice Corresp? Não, ao meu ver, não tem nenhum, tá? É que ele é um pouco, por ser uma junção de duas funções, ele acaba tendo mais etapas para utilização, tá? Assim, os alunos que a gente tem que utiliza esse método, é óbvio, né? Ele começa utilizando esse passo a passo, depois ali da terceira, quarta vez que utiliza o passo a passo, ele já vai pegando, já vai entendendo e já vai fazendo de forma automática sozinho, tá? Então é bem tranquilo. Eu vou fazer agora o mesmo exercício, eu vou pegar aqui, eu vou apagar, e nós vamos fazer agora com o PROC-X, tá? Vocês vão ver que é mais prático do que o índice Corresp, mas tem uma desvantagem que eu vou falar para vocês. Então, igual, chamar PROC-X. Qual que é a primeira, entre aspas, não é uma desvantagem, mas é um primeiro, assim, ponto de atenção. Essa função PROC-X, ela só está disponível no Office 365, que é a última versão do Office até esse momento do que a gente está gravando o vídeo, tá bom? Então quem tem um Office ali 2016, 2019, qualquer outro Office da vida, ele não vai ter essa função do PROC-X, tá? Então já a gente começa com esse ponto de atenção. E aqui a primeira coisa eu falo o seguinte: PROC-X, qual que é a pesquisa-valor, né? Lá no PROC-V e tanto no índice Corresp, eles chamam de valor procurado. No PROC-X eles mudaram esse nome para pesquisa-valor. O pesquisa-valor ou valor procurado é a célula em comum entre as duas tabelas, que no caso aqui, que é o elo de ligação, ponte de ligação que eu falei para vocês, no caso aqui é o código do cliente, que é a célula D6, beleza? Ponto e vírgula. Qual que é a pesquisa matriz? Pesquisa matriz nada mais é, galera, que a coluna aonde na outra tabela se encontra essa informação em comum. No caso aqui é a coluna J, ponto e vírgula. E agora aqui é a matriz de retorno, ou seja, qual é a coluna que eu quero selecionar, que eu quero jogar da tabela B para A. Eu quero aqui então a coluna K, né, que é o número da conta e-mail. Eu só fecho o parênteses aqui, dou um Enter, e eu vou lá e vou replicar essa função para as demais linhas de baixo. Dou um duplo clique e pronto. Então assim, reparem que foi mais simples a utilização do que o índice Corresp. Chegamos no mesmo resultado, mas ele é um pouco mais simples de utilizar, tá? Então assim, muita gente defende o PROC-X por ser mais prático, realmente é muito mais prático. Aí agora eu vou dar um outro olhar para vocês dessas funções, né? Para ajudar a qual escolher uma ou a outra, tá? Qual escolher uma ou a outra aí. Então é o seguinte, eu, por exemplo, a gente trabalha com a parte de treinamento, nós temos nossos alunos, mas tem uma outra parte que a gente dá consultoria para as empresas. Então no começo eu utilizava sempre o PROC-X. Aí a gente pegava um problema que é o seguinte: às vezes a empresa, não é toda empresa que é realmente toda estruturada, 100% estruturada nessa parte de software, né? Então, por exemplo, tinha um setor lá que tinha Office 365, tinha outro setor que ainda não tinha feito Office 365, ainda estava com uma Office um pouco mais defasado. Então, o que acontece? Se eu crio um e-mail que é para a empresa inteira utilizar, e essa mesma planilha que vai utilizar essa função que está com o PROC-X, ela passa por todos esses setores, por exemplo. Quando eu mandar um exemplo, o setor da logística tem um Office 365, vai funcionar a função certinho. Eu mando para o setor da qualidade que não tem o Office 365, aí já vai dar pau nessa planilha e não vai conseguir utilizar lá. Então assim, é uma função que é muito legal, muito prática, mas você tem que ter a certeza absoluta da planilha que você está utilizando, se for compartilhada com outro setor, ou até mesmo com uma empresa, um fornecedor, que essas empresas ou com esses setores, ela tenha obrigatoriamente o Office 365. Se você está num lugar estruturado que você tem certeza que todo mundo tem o 365, eu recomendo o PROC-X. Agora, se você não tem certeza, se você vai mandar para um fornecedor, para um cliente, enfim, e você não consegue afirmar que ele vai ter o Office 365, aí eu já indico o índice Corresp, porque ela funciona em todos os Office. Então, assim, é um risco a menos que você vai correr para o sucesso ali da informação que você quer levar na sua planilha, tá? Então, tem essas duas diferenças. As duas, em termos de performance, são iguais, tá? As duas são iguais. Elas são superiores ao PROC-V, tá? Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando do PROC-V também, qual que é a diferença, qual que são os pontos fracos do PROC-V em relação a essas duas aqui, tá? Mas assim, então o PROC-X eu recomendo que ele é mais prático, e o índice Corresp, assim, ele é um pouco, entre aspas, mais difícil de utilizar, mas com esse passo a passo que eu coloquei para vocês ficar tranquilo também. Mas assim,
Se você não tem certeza, vai no índice Corresp, que chances de sucesso são bem maiores do que o ProcX, que às vezes você não tem tanta certeza assim. Beleza? Então, galera, se esse vídeo fez sentido para vocês, se te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhe com os amigos. Para quem não segue a gente no Instagram, deixar aqui o @japodoexcel, tá? Lá tem várias dicas rápidas, muito bacanas também, tá bom? É isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau!